primeira parada cultural em Córdoba foi, na verdade, uma parada que não estava no roteiro. Nós descobrimos um mausoléu romano de Córdoba, que era a necrópole da Colônia Patrícia Córdoba, realizada no segundo quarto do século I depois de Cristo, e tem uma tipologia bem diferente do que era feito na península. Existem dois desses em Córdoba que foram descobertos em 1993 e escavados entre 1994 e 1996. Outra curiosidade super interessante sobre Córdoba é que o filósofo romano Sêneca nasceu na cidade entre os séculos 4 a.C. e 1 depois de Cristo, e aí na cidade a gente tem esse exemplo de estátua em homenagem a esse filósofo, e isso também mostra a extensão do Império Romano, né? Que aqui em Córdoba, na Espanha, a gente tinha uma cidade romana. E basta passar pela muralha, entrar no centro histórico de Córdoba e seguir as plaquinhas. Mas antes disso, vamos para o outro lado do rio visitar a Ponte Romana. A vista que nós temos a partir do outro lado do rio Guadalquivir é simplesmente sensacional. Nós conseguimos ver a Mesquita Catedral, a Porta da Ponte e a Ponte Romana de Córdoba. A ponte foi levantada no século I a.C., mas sofreu muitas remodelações ao longo dos séculos. A estrutura principal data da época medieval e a intervenção mais recente foi em 1876. E finalmente chegamos na obra-prima de Córdoba, a Mesquita Catedral da cidade, com mais de 850 colunas, 23 quilômetros quadrados. Uma obra da arquitetura que mostra a aliança milenar entre a arte e a fé, resume como poucos a trajetória da história da arte, mostrando elementos da arquitetura islâmica, ecos helenísticos, romanos e bizantinos e também da arquitetura cristã. Já que em 1236 a cidade de Córdoba foi reconquistada pelos cristãos sob o domínio do rei Fernando III. Oi gente, eu tô aqui na Mesquita Catedral de Córdoba, dá pra ver a torre aqui em cima. Esse é o pátio das laranjas, onde tem várias laranjeiras, e ele é aberto, e aí você pode entrar aqui, e aqui você visita a mesquita e a torre. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. A Mesquita Catedral, ela é patrimônio da humanidade da Unesco. Córdoba é uma das cidades que mais tem patrimônio da humanidade, inclusive. E a Mesquita Catedral, ela tem o começo da sua história em 784, quando o califa Abd al-Rahman I tirou uma igreja visigoda que já existia aqui e construiu a primeira parte do que hoje é a Mesquita Catedral de Córdoba. Inclusive, essa igreja visigoda, ela era dedicada a São Vicente. E aí é muito legal, porque em uma das paredes aqui da mesquita, no pátio, tem uma inscrição falando que é uma peça em homenagem a São Vicente e fala sobre essa igreja visigoda e como ele foi martirizado na época de Diocleciano. Então, muito interessante isso também. Então, aqui era essa igreja visigoda, depois virou a mesquita e ela foi construída durante muito tempo, né? Aos poucos, eu já fiz um post no Instagram sobre ela, e eu até postei um vídeo na época, vou botar o videozinho aqui, das ampliações que foram acontecendo. Então, aos poucos, cada califa ia assumindo a construção e ia modificando mais um pouco a mesquita. E aí, depois de um tempo, como Córdoba foi a última parte da Espanha reconquistada pelos cristãos em 1236, aqui virou uma catedral. Por isso que o nome é Mesquita Catedral de Córdoba. Então aqui a gente consegue ver bem essas fases da história da arte, né? O visigodo, arte visigoda, arte islâmica, temos gótico, temos renascimento, temos colunas romanas, temos uma cúpula maneirista, temos retábulos barrocos, então tem muita coisa que a gente pode ver e fazer uma linha do tempo mesmo da história da arte aqui na Mesquita Catedral de Córdoba.
Como aqui já foi uma mesquita, tem algumas regrinhas, vamos dizer assim, que toda mesquita deveria ter. Devia ter um mirad, que é um nicho na parede principal, orientado a Meca. Uma curiosidade é que a Mesquita Catedral de Córdoba não está orientada a Meca, ela está orientada a Damasco, então é uma diferença bem grande de outras mesquitas. Ela tem que ter amplitude, então isso justifica por que ela foi constantemente alterada de tamanho pelos diferentes califas, né, para proporcionar maior conforto para os fiéis e também porque precisava desse espaço grande, né? Tem que ter também o minarete, que atualmente agora é um campanário, né, já que é catedral, mas o minarete é essa torre que chama os fiéis para a oração. Tem que ter um pátio também para a reunião, e esse pátio é interessante porque ele incorpora um sistema de irrigação muito interessante. E também é necessário uma fonte, que é aquela dali, porque eles fazem todo um ritual de limpeza antes de entrar para as orações. Então, tem que ter a fonte também. Outra curiosidade interessante e que dá para ver bem dentro da mesquita é que na arte islâmica tem uma proibição de imagens figurativas. Então não está representando pessoinhas ou bichinhos. A decoração é mais geométrica. Tem um simbolismo maior, essas formas geométricas. Então é interessante ver isso comparado com as adições posteriores de outros estilos, e é por isso que aqui a gente consegue ver bem essa história da arte, essa linha do tempo. Antes de realmente entrar na mesquita, nós primeiros começamos a visita na torre do campanário ou no minarete. Essa visita é realizada com hora marcada, então você tem que chegar lá e ficar bem em frente a esse ponto de encontro. E o ingresso também é um ingresso separado, então você pode comprar o ingresso para só visitar a mesquita ou comprar o ingresso para visitar a mesquita e também visitar a torre. E eu super recomendo a visita porque a vista é assim fenomenal e é muito importante também para quem quer perceber essas nuances, essas mudanças arquitetônicas que a Mesquita Catedral foi sofrendo ao longo dos séculos e séculos, porque a gente consegue ver ela de cima, né? Então a gente consegue ver essas ampliações e como que foi feito tudo isso, como que ela é monumental agora. Agora falando mais um pouquinho especificamente sobre a história da Mesquita Catedral. Como eu falei no começo do vídeo, era uma basílica visigoda dedicada a São Vicente Mártir da metade do século VI. Ela foi descoberta em escavações arqueológicas que foram feitas entre 1931 e 1936. Existe embaixo da Mesquita Catedral um sítio arqueológico que não é visitável, mas a gente pode ver por cima através de um vidro. Eu vou indicar no vídeo quando aparecer essa parte, onde a gente pode ter a confirmação da existência dessa basílica visigoda, porque antes era só o que estava escrito nos relatos islâmicos e não se tinha confirmação, então, até as escavações que aconteceram entre 1931 e 1936. No período de domínio muçulmano na cidade de Córdoba, a gente vai ter as alterações realizadas nessa mesquita. Então, primeiro a gente tem a mesquita original, feita pelo califa Abd-ar-Rahman I, que removeu essa parte visigoda e entre 786 e 788 construiu a mesquita. Ele fez 11 naves perpendiculares à parede em que se tem o nicho para orientar a oração muçulmana.
Já com outro califa, o Abd-ar-Rahman II, foi um período de mais prosperidade, então houve a primeira ampliação dessa mesquita, entre os anos de 833 e 848. Ele adicionou 8 naves ao sul da mesquita e também um salão. Em 951, o Abd-ar-Rahman III, ele quis equilibrar um pouco a construção da mesquita, então para ela ter um formato melhor, adicionando 40 metros a ela, e também construiu um novo alminar. O alminar muçulmano é a mesma coisa que o minarete, então a atual torre campanária. Entre 962 e 966, Al-Qasim II fez a segunda ampliação. Foi o momento mais criativo da mesquita. Ele adicionou 12 colunas ao sul e também algumas clarabóias para iluminação. E a última ampliação do domínio muçulmano aconteceu em 991 por Al-Mansur, que ele adicionou 8 naves ao leste, colunas com assinaturas que imitavam serem de época romana, e também uma parte do pavimento vermelho foi adicionado por ele. Em 1236, com a Reconquista Católica, a área da mesquita deixou de servir para ser uma mesquita e passou a ser uma igreja católica. Então, houve a construção de uma nave, de um coro e de um altar, mas com poucas alterações ao local. O prefeito da cidade de Córdoba da época e a população foram muito contra a demolição do espaço da mesquita. Então, eles mantiveram a mesquita como ela era, e em 1275 construíram uma capela onde essa mesquita foi reconsagrada, agora uma igreja, como a Catedral da Assunção da Virgem. Em 1371 houve a construção da Capela Real, que é em estilo mudéjar, então mantendo as tradições da arquitetura muçulmana, e em 1523 foram adicionadas características góticas a todo esse espaço. Aqui a gente pode ver uma mudança ao teto em artesonado, um teto mais reto. E aqui a gente já consegue ver um teto mais abobadado em arcos ogivais. Os arcos ogivais são uma característica marcante da arte islâmica. Eles apareceram pela primeira vez em 626 numa mesquita na Arábia Saudita. E aqui a gente também tem nessa parte da mesquita. E a nossa penúltima parada do dia foi na Rota Igrejas Fernandinas. O ingresso da Mesquita Catedral de Córdoba
dá direito ao ingresso das igrejas fernandinas também, porque são administradas pela mesma instituição. Tem todo um itinerário dessas igrejas e são templos fundados no contexto da conquista do Fernando III, o Santo. Eu só visitei a igreja de Paulo, que é uma igreja dominicana fundada no Dia do Santo em 1234. Ela já sofreu algumas intervenções e em seu interior apresenta características medievais, modernas e barrocas. E para fechar com chave de ouro, nós fizemos a nossa última refeição no Mercado Vitória, um mercado de 1877, que é um centro gastronômico muito conhecido da cidade de Córdoba, que estava bem pertinho do nosso hotel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de compartilhar e espero também que vocês tenham se encantado por Córdoba, assim como eu me encantei. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!